Pessoal, tudo bem? Hoje é a mentoria, nosso papo de número 41, da turma 3 do Universo Prospere. No total, são, salvo engano, 90 mentorias já. Somos a 10 mentorias aí da nossa mentoria de número 100. E não que isso seja o final do ciclo, não. Pode ser até que continue, quem sabe, né? Mas é um número muito especial, né? 100 mentorias é um número muito especial. Eu me lembro, aproveitando aqui, quando eu peguei para fazer lives às 7 da manhã, eu falei, puta, eu vou chegar no mínimo até a live de número 100. A live chamava Play, para você começar um dia, né? Muito bem. E aí eu falar justamente de mentalidade, vendas, tudo isso aí. Essas lives têm todas salvas no meu Instagram, @jafferton.martins. E quando eu cheguei na live de número 100, eu segui em frente. Salvo engano, foram mais de 120 lives. Segunda a sexta-feira, todos os dias, inclusive feriados, quando o feriado caía no dia da semana, né? Eu fazia também às 7 da manhã. Gente, é o seguinte, lembrei de um detalhe muito importante que nós vamos falar hoje, que eu falava aqui, enquanto não gravávamos, que poderia ser interpretado como manipulação, mas não é manipulação, é uma maneira de influenciar outras pessoas, que é tirar o cérebro das pessoas do lugar. É sobre isso que nós vamos falar agora. Esse é um detalhe muito importante que, diga-se de passagem, é pouquíssimo explorado em vários âmbitos da vida. Posso dar um exemplo prático? De repente, se você tem uma criança em casa, como a gente tem, né? A gente tem a Alice, 6 anos de idade. Lembrando que nós estamos hoje em maio de 2022. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas a Alice tem 6 anos de idade e quando ela, de repente, se desestabiliza, reclama, chora, enfim, ou sente alguma dor, a primeira coisa que a gente, de vez em quando, tá? Porque não é sempre que a gente tem essa presença de espírito, faz é tentar tirar o cérebro dela do lugar. Então, deixa eu começar dando um exemplo que eu uso com a minha filha. Por exemplo, se ela se machuca ou se ela reclama por uma coisa, se ela está insatisfeita com alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu, quando me lembro, repito, quando me lembro, por quê? Porque eu tenho que colocar isso mais automático. Se é um dia que eu estou com pressa, se é um dia que a gente está no meio de uma conversa para resolver muitas coisas, a Júlia e eu, naturalmente eu não me conecto com isso. Mas, quando eu me lembro, quando eu me conecto com isso, eu mudo o assunto com a Alice de maneira para levar ela para o outro ponto, para o outro oposto da coisa. Deixa eu ir para a prática. Se ela está irritada, se ela se machucou, se ela bateu o braço em algum lugar e ela começou a chorar, por exemplo, para eu entender se aquilo está realmente tão sério assim, eu brinco, por exemplo, que eu também bati meu braço e eu dou uma cambalhota no chão. Se ela deu risada, é porque, ufa, o braço dela já não está tão assim. Ou seja, eu peguei o cérebro dela e tirei do lugar, entendeu? O cérebro dela estava onde ela bateu o braço, na dor que ela estava sentindo, eu tirei o cérebro dela do lugar. Se ela, às vezes, está cansada, quer dormir, está com sono, ou então está meio chateada com alguma coisa, enfim, eu tiro o cérebro dela do lugar. A Júlia também faz isso direto. A gente tira o cérebro dela do lugar para ver a reação dela. Se a reação dela tirou aquela situação da cena, a gente conseguiu tirar o cérebro dela do lugar e ela mudou o seu estado de espírito, quer dizer que, calma, tá tudo bem. Entendeu? Então, é uma espécie de técnica de influência. Você tirar o cérebro da pessoa do lugar. Principalmente quando a pessoa está exercendo uma energia que não é benéfica à sua ambiência, que não é benéfica ao seu, por exemplo, um cliente. Um cliente que só reclama, um cliente que é cri-cri, um cliente que só fica chorando no preço, só fica pechinchando de maneira até além do comum. Se a gente consegue tirar o cérebro dessa pessoa do lugar, é por isso que entra storytelling, é por isso que entram perguntas. A gente falou muito na mentoria passada, né? Quem domina a conversa, quem domina a negociação é quem faz as perguntas, não é quem responde as perguntas. Então, quando a gente tem esse tipo de presença de espírito, a gente tira o cérebro da pessoa do lugar. Tirar o cérebro da pessoa do lugar significa você dominar a negociação, você dominar a cena, você conduzir o que você quer que aconteça. Agora, tem um detalhe importante que eu anotei, fiz questão de anotar para não esquecer de falar. Primeiro,
você treina consigo mesmo tirar o seu cérebro do lugar. Se a gente consegue tirar o nosso cérebro do lugar, a gente consegue lembrar de tirar o cérebro de outras pessoas do lugar. E aqui eu faço uma analogia, eu costumo dizer, sobre a questão da estação do rádio. O que significa isso? Mudar a estação do nosso rádio mental, que são os nossos pensamentos. Por exemplo, um treino bom para a gente lembrar de tirar o cérebro do cliente ou da pessoa, enfim, do lugar, é quando a gente está preocupado com alguma coisa, ou não está gostando do tipo de ideia que está tendo, ou então está pensando no futuro com incerteza. Enfim, quando a nossa vibe não está positiva, quando a nossa vibe está ruim, quando a gente está numa fase de pensamentos assim que a gente pensa, putz, e aí, o que vai ser? Enfim, a gente tem que mudar a estação do rádio. Quando aquilo que a gente está ouvindo não está nos fazendo bem, a gente tem que mudar a estação do rádio, mudar de pensamento, mudar de frequência. Já expliquei isso aí, eu vou resumir para vocês. Se você está ouvindo o rádio no seu carro, por exemplo, na sua casa, e começa a tocar uma música que você não gosta, ou começa a entrar numa sequência de propagandas, se você nunca viu propagandas, a primeira coisa que a gente faz é mudar a estação, ir para outro canal de rádio, outra frequência modulada, por exemplo, FM, frequência modulada. Quando isso acontece, a gente para onde tem uma música que nos agrada, ou seja, com a nossa mente é igualzinho. Quando a gente não está gostando, está sentindo mal, está sentindo angustiado, está se sentindo ansioso, está com uma sensação de que não sabe, não tem muita perspectiva, é ideal a gente exercitar, trocar a estação do rádio. Buscar informações que nos tragam mais perspectiva, mais ânimo, mais entusiasmo, mais ideias. Essa frequência, sim, quando a gente se conecta com essa frequência, a gente se conecta com crescimento, com prosperidade, que é crescimento contínuo. Então, o primeiro treino que a gente tem que fazer sobre tirar o cérebro de alguém do lugar é do nosso, mudando a estação do rádio que a gente está conectado quando a gente não está satisfeito com a música que estamos ouvindo. Ou seja, com o nosso papo mental, nós conosco mesmos. Nós conosco mesmos, existe isso? Bom, você consigo mesmo, pronto, mais fácil. Então, como é que eu transfiro isso para um cliente? Como é que eu transmito isso para alguém que trabalha comigo? E, é uma situação ruim quando você tem alguém que trabalha com você e essa pessoa não está num clima legal, essa pessoa não está numa vibe joia, ou seja, está reclamando, está preocupada, tudo para ela está ruim. E eu falei, inclusive na segunda-feira passada, né? Que uma gota de esgoto, por mínima que seja, polui um galão de 20 litros d'água. Então, quando a gente tem essa situação à nossa frente, é importante a gente, primeiro, frente a uma reclamação, por exemplo, frente a uma situação dessas, fazer perguntas. Mas uma pergunta que eu gosto muito é, me dá um exemplo. Porque quando alguém reclama de alguma coisa e você fala assim, me dá um exemplo. A pessoa, primeiro, ela não espera aquilo. Segundo, ela percebe que você prestou atenção no que ela falou e entrou no assunto com ela de verdade. E terceiro, ela fala, que exemplo que eu dou agora? Se ela der exemplos, você continua perguntando, e por que isso? E por que você acha isso? O que você acha? Como você acha que deveria ser? Até você chegar no ponto, por exemplo, quando é um colaborador, amigo seu, alguém da sua família, você chegar no ponto de, para tirar o cérebro da pessoa do lugar, você pegar um papel e uma caneta. Eu já fiz isso algumas vezes. Pegar um papel e uma caneta e entregar para a pessoa e falar assim, faz um favor, escreve tudo que você acha que deve melhorar. Escreve o que você acha que deve melhorar. Quando isso acontece, você tira o cérebro da pessoa do lugar e transfere aquela vibe, você transfere aquela preocupação, você transfere aquele clima, aquele estresse, aquela estação de rádio para outro lugar. Parece mágica, a pessoa tira aquilo da cabeça dela. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu no mês passado, se não me engano, mês atrasado. Um vendedor da equipe que eu gerencio estava numa vibe dessas. Tudo que chegava ele reclamava. Nós somos 17 pessoas no setor, eles reclamavam em voz alta. E isso, obviamente, ia contaminar uma galera. É a gota de esgoto na água limpa. Vai contaminar, não importa. Então, você não bebe mais. Enfim,
Eu levantei e falei, cara, atravessei a sala, fui até ele, olhei no olho dele e falei assim, cara, me fala uma coisa. Eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? Me dá um exemplo. Falei desse jeito, me dá um exemplo. Eu tenho alguma responsabilidade sobre isso que aconteceu? Essas coisas que você tem falado, eu tive alguma interferência nisso que provocou isso aí? Não, não, você não. É porque é fulano, é porque é ciclano. Não, não, não. Beleza. Agora eu quero pedir um favor muito grande. Pega um papel, uma caneta, lista as coisas que não estão boas e uma lista de coisas que tem que melhorar. Pode até ser as mesmas coisas, mas coloca no papel isso, por gentileza. Muito bem. Ele fez isso em 15, 20 minutos. Sentou, pensou, ele estava compenetrado. Na hora que ele acabou, ele falou assim, ó, aqui é a lista. Falei, obrigado. Agora vamos voltar a trabalhar. Depois, ele seguiu trabalhando, não voltou mais naquela vibe. Onde eu quero chegar? Depois de algumas semanas, numa reunião comercial, ele pediu a palavra e agradeceu por eu ter feito aquilo com ele. Por quê? Porque ele falou que aquilo estava fazendo tão mal para ele que ele não estava com vontade de ir para casa, enfim. E quando ele botou no papel, ele tirou dele. Olha que coisa séria, senhoras e senhores. Ele tirou dele e isso fez com que ele se libertasse daquilo ali. Aí que existem técnicas, tá? Que alguns coaches ou uma galera de PNL que é profissional nisso aí faz, que é você escrever todas as suas dificuldades no papel, botar fogo no papel. Que é uma técnica muito legal, dicas de passagem. Putz, já vi gente se transformar por causa disso aí. Show. Mas onde eu quero chegar? Isso sei lá, terceiro, quarto, quinto passo depois que a gente tentou tirar o cérebro do lugar de uma pessoa, de um cliente, de um amigo, de um familiar, de um parceiro de trabalho que, porventura, não está numa vibe legal. Não está no mês legal e o cara, ao invés de tentar corrigir, ele prefere terceirizar a culpa, terceirizar a situação. É ser humano. Eu falo que existem pessoas que vêm nessa vida para testar a nossa capacidade de perdoar rápido. E às vezes tem gente que trabalha com a gente, tem gente que nasce na mesma família que a gente, por aí vai. Mas, dizia eu que o nome do jogo é a gente ter um estado de espírito tão atento que nos permita fazer as perguntas corretas, ou então concordar. Sabe quando alguém reclama e você fala assim, pô, é verdade. E ó, me dá um exemplo aí. Entende? Você quebra a pessoa no meio e muda a estação do rádio da cabeça dela na hora. Você tira o cérebro dela do lugar. Você tira o cérebro dela da reclamação e bota o cérebro dela no exemplo que ela tem que pensar para te dar. Olha que coisa. Mas, dito isso, eu devo dizer para vocês, tirar o cérebro da pessoa do lugar pode salvar uma venda. Tirar o cérebro do lugar pode salvar uma vida. Tirar o cérebro da pessoa do lugar pode fazer com que ela se acostume a ver as coisas pelo lado positivo. E tirar o nosso cérebro do lugar, quando o nosso rádio mental não está tocando uma música que nos agrada, pode definir a nossa riqueza ou a nossa escassez. Porque, honestamente, eu não conheço uma pessoa que prospera que reclama, que vive ouvindo uma música mental no seu rádio interno que não lhe agrada. Essas pessoas têm o hábito e o domínio de mudar a estação do rádio e partir para a solução o tempo todo. O tempo todo. E pode ser que você conheça pessoas, inclusive eu conheço também, que são negativas, são pessimistas, vivem numa vibe assim que, poxa, não dá vontade de ficar perto dela, reclamam bastante e mesmo assim são prósperas, são bem-sucedidas. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas contratam e pagam muito bem pessoas que fazem isso pelos negócios delas. No final das contas, tudo gira em torno de energia. Só que quando o nosso cliente, especialmente quando você trabalha com alguma coisa, tipo o Alex, vou pegar o Alex Tanaka, que está aqui no grupo. Ele é mecânico. As pessoas procuram ele por causa de um problema, que tiveram um motor pesado. Ele é mecânico de trator, de caminhão. Você imagina? Não existe uma coisa simples a se fazer. Então, quando ele só recebe pessoas na oficina dele que, putz, estão ali pensando, lá vou eu desembolsar uma grana imensa para que a minha máquina funcione direito. E se eu não fizer isso, eu perco produtividade. Se ele não tirar o cérebro dessas pessoas do lugar, ele volta para casa pesando 1 tonelada.
correto? Porque tudo é energia. Então, para a gente só chegar na reta final, quando a gente tira o cérebro das pessoas do lugar e bota isso em prática, transforma isso num hábito, a gente consegue fazer isso com a gente e a gente consegue fazer isso nos nossos ambientes, dentro da nossa casa, com familiares, dentro do nosso trabalho, que é um lugar que a gente passa seguramente a maior parte do nosso dia, para você que trabalha num lugar com horário fixo, né, para entrar, para sair, entre os seus amigos, e você começa a entender que você fica mais leve, mais saudável, e você provoca isso nas pessoas. Onde eu quero chegar? Quando você consegue tirar o cérebro das pessoas do lugar e fazer com que elas se sintam melhores, elas querem ficar perto de você, elas querem comprar de você, elas querem te recomendar. Sabe aquelas pessoas que trabalham e são recomendadas por muitas pessoas? E elas criam até uma fama. Ah, é o fulano de tal lugar. Ah, é que as pessoas esquecem até o nome da empresa, mas lembram o nome da pessoa. Isso tem escrito no meu livro, Deus Perdoa o Cliente Ferido Não. Vou dar esse exemplo. Normalmente, essa pessoa, que é referência, ela é profissional em tirar o cérebro das pessoas do lugar, para o bem. E óbvio que tem pessoas que usam esse tipo de estratégia para o mal. Mas isso aí não tem nem tocar nesse assunto, porque quem faz isso não prospera, e quem não prospera não merece a nossa energia, não merece a nossa atenção, não merece nem o nosso respeito. O respeito merece porque é um ser humano, vai. Mas o nome do jogo é entender que todas as vezes que a gente se esforça para tirar o cérebro de alguém do lugar, a gente transforma a vida, transforma a compra, transforma o resultado, transforma a paz interior dessa pessoa. E isso faz a gente prosperar. 2 aulas atrás, o que eu falei? A gente só prospera se outras pessoas prosperarem também. Para a gente prosperar, outros negócios têm que prosperar. Os lugares que a gente pisa, os ambientes que a gente frequenta, precisam ficar mais prósperos por nossa causa. Então, fazer isso faz parte desse conjunto de ações que nos leva a prosperar também sem medida.